Boa noite, galerinha. Então vamos lá para mais uma aula. Então agora nós vamos ver a aula 2, em que eu vou dividir ela, tá, em duas partes, para não ficar muito grande, e eu também vou fazer alguns exemplos. Então a primeira parte aqui eu quero falar sobre a introdução, tá, ao estudo dos movimentos. O movimento em si, o que é esse movimento? Tudo bem? Então, introdução ao estudo desses movimentos. Então, essa parte que eu vou falar agora, que é a parte da cinemática, ela nada mais é do que um ramo da mecânica, tá? Ou seja, é um ramo da física mecânica em que vai descrever os movimentos. Então, cinemática nada mais é do que um ramo da mecânica que vai descrever os movimentos. O que é cada movimento? Tudo bem? Então, a gente vai ter como objeto corpos, tá? O movimento dos corpos. Só que pensamos da seguinte situação, tá? Vamos levar em conta que os agentes que produzem esse movimento, agora nós não vamos estudar isso. Nesse momento nós só vamos estudar os movimentos, tá? Só os movimentos. O que produzem esse movimento nós vamos ver futuramente, tá? Então os conceitos que nós vamos ter de posição, velocidade, aceleração, tá? Então a gente vai estudar isso na parte de cinemática, tá? Que é um ramo da mecânica. Então vamos lá. Os corpos serão considerados pontos materiais, tá? Quando que a gente vai considerar, Wanderson, quando um corpo é um corpo material? Quando as dimensões desse corpo não vão interferir no determinado fenômeno. Tudo bem? Então, toda vez que falarmos de pontos materiais, nós vamos falar de corpos em que suas dimensões não vão interferir no estudo de determinado fenômeno. Então vamos lá. Posição numa trajetória. Vamos, posição numa trajetória. Qual é a posição? Beleza? Quando a gente está pegando a parte de cinemática, o que a gente se preocupa é em determinar a posição de um corpo em cada instante. Posição. Posição é: estou observando o movimento. Naquele exato momento que eu olhei, ele está naquela determinada posição, tá? Ou seja, nós temos várias situações que nós podemos exemplificar com esse conceito de posição, tá? Para podermos identificar a posição. Que marcações são essas? Por exemplo, nós temos quilômetros. Então, saí do quilômetro 210 e fui até o quilômetro 215. Qual é a posição naquele início do movimento? Ele estava na posição do quilômetro 210. E depois ele estava naquela outra quilometragem. Beleza? Foi? Então, no instante que eu observo aquela situação, aquilo ali eu posso considerar uma posição. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação. Trajetória e deslocamento. Qual a diferença, Wanderson, entre trajetória e deslocamento? Tudo bem? Quando a gente está falando de trajetória, a gente está pegando todo o trajeto, tá, que esse corpo está fazendo. Então, por exemplo, eu saio do quilômetro 10, vou até o quilômetro 30. Tudo bem? Depois eu saio do quilômetro 30 e fui até o quilômetro 40. Qual foi a minha trajetória? Qual é o meu conjunto de trajetória? O meu conjunto de trajetória é: eu saí do 10, fui até o 30, e do 30 eu fui até o 40. Então, na verdade, tudo bem? Minha trajetória foi todo aquele percurso, tá? Agora, quando a gente fala de deslocamento, Wanderson, deslocamento nada mais é do que quando a gente tem a seguinte situação. Eu saí de uma posição 10, fui para a posição 30. Depois da posição 30, eu fui até a posição 40. Quando a gente fala de deslocamento, a gente só leva em consideração o final menos inicial, tá? A gente vai de um ponto inicial, que é o marco 0, que eu já vou falar para vocês, e nós vamos até o ponto final, onde eu parei o meu movimento, que no caso do exemplo que eu estou falando é na posição 40. Então eu vou colocar aqui, para mostrar. Estou na posição 10, fui até a posição 30 e depois
eu fui até a posição 40. Tá? Nesse caso, quando eu saio da posição 30, vou a 10 até a 40, eu andei no total 30. Então a minha trajetória é de 30. Então, ó, minha trajetória foi essa, total 30 km. Quando eu pego o meu deslocamento, nada mais é do que o meu ponto final menos o meu ponto inicial, que nesse caso também deu 30. Mas, Wanderson, então quer dizer que toda vez a trajetória vai ser igual ao meu deslocamento? Não. Tá? Não. Mais à frente nós vamos ver isso. Marco zero. Então, marco zero é onde começa o meu movimento. Tá? O marco zero vai ser o meu referencial. O que é o referencial, Wanderson? É a partir daquele momento, daquele instante, que eu vou ver o que está acontecendo no meu movimento. Tá? O que está produzindo, né, o meu movimento, o que ele está fazendo. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente falar de marco zero, referencial. O que é o marco zero, Wanderson? Marco zero é quando eu começo o meu movimento. Da onde eu começo o meu movimento. Da onde eu vou me basear para chegar à conclusão do meu movimento. Pensa o seguinte. Eu tenho uma situação em que eu saio do quilômetro 10 e vou até o quilômetro 30. Logo em seguida eu vou até o quilômetro 40. Levando em consideração o meu marco zero como sendo o de 10 km, qual foi o meu deslocamento? O meu deslocamento, tá? O meu deslocamento foi a minha posição final menos a minha posição inicial, que foi de 30 km. Tudo bem? Então, eu andei 40, no caso 30 km, do quilômetro 10 até o 40, o meu deslocamento foi de 30 km, partindo do princípio que eu saí da posição 10. Então a posição 10 nada mais é do que o meu marco zero, o meu referencial. Beleza? Então vamos lá. Qual a diferença então, Wanderson, entre deslocamento e distância percorrida? Simples. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Já a distância percorrida ela é uma grandeza escalar. Por quê, Wanderson? Toda vez que a gente fala em deslocamento, a gente já viu que em grandeza vetorial, o deslocamento, que é uma grandeza vetorial, ele precisa não só do módulo, mas eu preciso da minha direção e eu preciso do meu sentido. Já a distância não. A distância é o valor, é a grandeza escalar que simplesmente vai me dizer quanto que eu andei. Não vai me importar a direção, não vai me importar o sentido. Então, quando a gente fala de deslocamento escolar, é essa diferença entre a posição final e inicial. Ponto. Então, deslocamento escalar, que é o ΔS, é a posição final menos a posição inicial. É essa a variação. Agora, quando a gente fala de distância percorrida é quanto, na verdade, ele andou. Tá? Quanto, na verdade, ele andou. Então, um exemplo. Se você está na posição, ó, vou botar aqui uma linha em que, ó, essa posição, vou botar a posição 10, essa é a posição 30 e essa é a posição 40. Tudo bem? Então, ó, vamos supor que eu, ponto A, ponto B, ponto C. Eu pego, tá? Eu pego e saio do A, vou até B, do B vou até C e do C eu volto para B. Wanderson, qual a minha distância percorrida? Eu andei daqui para cá 20, eu andei daqui para cá 10 e eu andei daqui para cá 10. Então, no total, a minha distância percorrida,
nada mais é do que 40 quilômetros. O que, na verdade, já é diferente para o deslocamento. Por quê, Wanderson? O deslocamento só me importa a posição final e a posição inicial. Qual é a posição final dele, Wanderson? É a posição 30. Qual é a posição inicial dele, Wanderson? É a posição 10. Então, o meu deslocamento vai ser de 20. Ou seja, deslocamento e distância. Conseguiram compreender? Então vamos lá. Exemplo 1. Tá? Eu tenho um indivíduo, ele vai partir do ponto x igual a menos 40. Então vou botar aqui, ó, menos 40 metros. Tá? E depois ele caminha, então, ó, x. Depois ele caminha até a posição 50 metros. Tá? Que é a posição y. E em seguida ele retorna para o ponto z, menos 60. Tudo bem? Então vamos prestar atenção no seguinte. Qual a distância percorrida de x até y? Então vamos lá. Letra A. Distância percorrida de x até y. Tudo bem? Então eu saí da posição menos 40 e fui até a posição 50. No total de menos 40 até 50, ó, vou botar o zero aqui, só para melhorar para vocês. De menos 40 até 40, eu andei um módulo de 40 metros. E de 0 até 50, eu andei 50 metros. Ou seja, Wanderson, no total, a minha distância percorrida de x até y foi de 90 metros. Perfeito. Vamos para a letra B. Qual o deslocamento efetuado pelo indivíduo de x até y? Nós já sabemos que deslocamento, grandeza vetorial, nada mais é do que o meu ponto final, 50, menos o meu ponto inicial. Wanderson, isso dá 50 mais 40, que dá 90 metros. Wanderson, a distância de A e o deslocamento, no caso de x até y, deram o mesmo valor. Tem algum problema nisso? Não, claro que não. Mas é sempre que isso acontece, Wanderson? Vamos averiguar. Qual a distância percorrida pelo indivíduo do instante t0 até o instante t2? Quem é o instante t0, Wanderson? T0 é em x. O que é o instante t0? É quando eu comecei o meu movimento. E depois eu fui até onde, Wanderson? Eu fui até t1, onde eu cheguei no ponto y. E quem é t2, Wanderson? É no ponto z, que é onde eu terminei meu movimento. Então eu comecei em menos 40, fui até 50 e depois eu retornei até menos 60. Qual a distância percorrida por esse indivíduo, Wanderson? Distância. Ou seja, vamos fazer o seguinte, ó. De T0 até T1, Wanderson, quantos metros eu percorri? Nós já vimos que percorremos 90 metros. E de T1, Wanderson, até T2, quantos metros eu percorri, Wanderson? Ó, menos 60 com 50 no total, 110. Então, ó, 110 metros que eu percorri. Então, Wanderson, no total, eu percorri 200 metros. Eu andei 90 de T0 a T1 e depois de T1 a T2 eu andei mais 110. Total de distância percorrida 200. Perfeitamente. E agora vamos para a letra D. Wanderson, qual o deslocamento total percorrido pelo indivíduo do tempo T0 até T2? Wanderson, será que é igual? Vamos ver. Vamos fazer a seguinte situação. ΔS é quando a gente está falando de deslocamento. O que importa, Wanderson, é só a posição final e a posição inicial. Tudo bem, Wanderson. A posição final é T2, que é igual a menos 60 metros. Exatamente. Menos a posição inicial, que é quanto, Wanderson? Menos 40. Exatamente.
Isso dá menos 60 mais 40. Isso é igual a menos 20 metros. Wanderson, calma aí. Então quer dizer, a distância deu 200 metros percorrido, mas quando eu falo em deslocamento, o meu deslocamento deu menos 20. Então não é toda vez, né, que a minha distância percorrida vai ser igual ao meu deslocamento percorrido. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo 2. Tá? Seguindo aqui. Uma pessoa parte de X efetua voltas em torno de uma praça retangular, como está mostrando na figura. Eu quero o deslocamento e a distância percorrida desde o instante da partida nos seguintes. Então vamos lá. Letra A. A distância percorrida por essa pessoa até chegar em W. Tudo bem? Então a distância percorrida, olha isso aqui. Eu saio de X, posso ir para Y depois para W, ou eu posso sair de X, ir até Z e depois ir até W. Não é isso? Então vamos lá, Wanderson. Pensa o seguinte. Quando eu estou falando em distância, o que eu faço? De X até Z, ó, eu percorro 600 metros. E de Z até W, eu percorro 800 metros, Wanderson. Então, no total, a minha distância percorrida é 1.400 metros. Perfeito. E agora a letra B. Wanderson, ele quer o deslocamento até W. Gente, quando a gente fala em deslocamento, olha o que vai acontecer. Olha isso aqui. Olha o vetor aqui resultante. Olha o que está acontecendo. O que a gente aplica aqui mesmo, Wanderson? Wanderson, isso é Pitágoras. Sim, esse é o deslocamento. Por quê? Eu preciso do ponto inicial e o ponto final. Ou seja, não me importa essa distância de 600 e 800. O que me importa é o ponto inicial e final. Mas quem é esse ponto inicial? Quem é esse ponto final? Nada mais é do que essa diagonal do retângulo, que eu obtenho, ó, r ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Então, essa resultante ao quadrado nada mais é do que, ó, 10.000. Quando eu tirar a raiz disso, 10.000 não, é mais, hein? Exatamente. Então é isso aqui, 100.000. Quando eu tirar a raiz disso, isso aqui nada mais é, vai ser 6, ou seja, a resultante é 1.000. Então 3, 6 zeros. Tá? Isso aqui vai ser igual a 1 milhão. Então 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado vai ser 1 milhão. Tirando a raiz disso vai ser 1.000. Wanderson, então o deslocamento de X até W é essa resultante que é igual a 1.000 metros? Exatamente. Tá? A distância percorrida e o deslocamento em uma volta completa. Então vamos lá. Letra C. Então primeiro, distância. Quando a gente está falando em distância, a gente já não andou de X até Z e de Z até W 1.400 metros? Se eu pegar de W até Y, de Y até X, 1.400 mais 1.400, nós vamos andar no total 2.800 metros. Pô, fácil visualizar, né? E agora quando a gente fala de deslocamento? Simples, ó. Quando a gente está falando de deslocamento, no deslocamento só me importa a posição final e inicial e a sua respectiva diferença. Só que vamos lá, a posição final e a posição inicial não são o mesmo ponto? Ou seja, esse deslocamento é igual a zero. Beleza? Então eu espero que tenham entendido, rapaziada. Então vamos lá. Aprofundando a parte de
introdução ao estudo do movimento, uma coisa que é importante que vocês vão ouvir muito falando é: tudo bem, eu concordo com essa afirmação ou eu discordo dessa afirmação, mas antes de começar, qual o referencial que eu devo adotar? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Então, por exemplo, se você está numa situação sentado na sua cadeira, tá? De frente para o seu computador, vendo essa aula, né? Assistindo ela de boa, suave, com seu cafezinho do lado, e a pessoa te pergunta: meu amigo, você se considera parado ou em movimento? Qual seria a sua resposta? Sabe qual deveria ser a sua resposta? Simples. Em relação a qual referencial você quer que eu te responda, meu amigo? Qual referencial que eu devo adotar para poder responder essa sua pergunta? Rapaziada, tudo depende do referencial. Ô, frasezinha maravilhosa. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. O que é o referencial? Gente, o referencial nada mais é o que você vai usar para fazer um comparativo e relacionar em relação ao seu movimento se você realmente está em movimento ou não. Peraí, Vans, peraí, confundi um pouquinho. Calma, vou simplificar para você. Imagine a seguinte situação, tá? Você está sentado na frente do seu computador e do seu lado tem uma cadeira e nessa cadeira está sentado algum parente seu. Em relação a esse parente que está ao seu lado sentado numa cadeira, há uma movimentação? Não, né? Não tem movimentação. À medida que o tempo passa, essa pessoa que está ao seu lado, ela se distancia de você? Ela apresenta uma distância maior à medida que o tempo passa? Ou à medida que o tempo passa, você olha para o lado e ela está na mesma posição? Avanço. À medida que o tempo passa, ele está na mesma posição. Então esse cara, em relação a você, com você adotando ele como referencial, você está parado, que nós chamamos de repouso. Vamos lá. Movimento e repouso. Então esse cara, em relação a você, ele está em repouso. Agora pensa a seguinte situação. Você está, tá? Você é um ponto material. E aí você está na rua, no ponto de ônibus agora. Vamos imaginar o seguinte. Você está no ponto de ônibus. Nesse ponto de ônibus, tem uma pessoa dentro desse ônibus e o ônibus, nesse momento, não está parado. Tá? Você continua no ponto de ônibus e essa pessoa começa, junto com o ônibus, a se movimentar. Pergunto a você, essa pessoa que está no ônibus, essa pessoa está em movimento ou essa pessoa está em repouso? E aí? Pensa comigo. Está em movimento? Está em repouso? Não, peraí, Vandes. Peraí, você acabou de me lembrar disso. Para que eu possa dizer que ele está em movimento ou repouso, eu preciso saber qual o referencial adotado. Perfeito, é exatamente isso. Pensa comigo agora. Agora eu vou te dar um referencial. Essa pessoa está dentro do ônibus e você está fora do ônibus. E o referencial adotado, no caso, é você. Tudo bem? Então o referencial adotado agora é você. Em relação a você, essa pessoa que está dentro do ônibus e o ônibus está em movimento, ela está em movimento ou em repouso em relação a você? Não, Vantos, nessa situação que você me deu o referencial, eu posso dizer que eu estou parado para mim, adotando eu como referencial, mas essa pessoa dentro do ônibus está em movimento. Beleza. E agora eu vou mudar. E para uma pessoa que está dentro do ônibus, sentada ao lado dessa pessoa?
em relação a essa pessoa. Ela é o referencial. Essa outra pessoa que está no ônibus, ela está em movimento ou ela está parada? Ela está em repouso. Ah, não, Wanderson. Vendo esse referencial, eu posso alegar que essa pessoa está em repouso. Porque à medida que o tempo passa, essa pessoa em relação à posição inicial, ela não está variando a posição continua a mesma. Então, nesse caso, como não está variando, eu vou considerar que ela está em repouso. Exatamente. Tá vendo a diferença entre movimento e repouso? Você só pode me dizer com certeza se está em movimento ou repouso se você tem um referencial para ser adotado. A partir do momento que você determina qual é esse referencial, aí sim você pode me responder. Tudo bem? Vamos lá. Trajetória vista de diferentes referenciais. Vou pensar a seguinte situação, ó. Acreditem, isso é um ônibus. Tá? Isso é um ônibus. Então eu tenho o lançamento de uma bola para cima dentro do ônibus. Então eu tenho uma pessoa, ó, que lança essa bola, ó, para cima. Tudo bem? Então lancei essa bola para cima. Pergunto para você. A pessoa que está dentro do ônibus, ou seja, a pessoa que está dentro do ônibus, qual a trajetória que ele vê dessa bola? Olha, Wanderson, a trajetória que ele vê dessa bola. Olha, Wanderson, eu acredito que ele vai ver uma reta. Exatamente. Ele vai ver esse movimento, ó. E depois esse movimento. Ela vai até um certo ponto, depois ela vai descer. Então eu vejo esse movimento subindo, depois eu vejo esse movimento descendo. Todo o tempo reto. Perfeito. Beleza. Agora uma pergunta. E a pessoa que está fora do ônibus? E a pessoa que está fora do ônibus, Wanderson? Qual a trajetória? Levando em consideração que esse ônibus está se deslocando para cá, tudo bem? Então, ó, esse ônibus está com velocidade para cá, ou seja, ele está se deslocando para a direita. A pessoa que está fora do ônibus, tá? Ele vê esse movimento, ó. Ué, Wanderson, ele vê uma parábola? Sim. Ele vê uma parábola. Tá? Então, para um referencial dentro do ônibus, eu vejo essa reta subindo e essa reta descendo. Mas para a pessoa que está fora do ônibus, tá? Para o referencial da pessoa fora do ônibus, ele vê uma parábola. Tudo bem? Beleza? Wanderson, agora você me falou Deus lançando essa bola para cima. E se essa bola está em cima e eu largo? Ah, se a bola está em cima e larga, qual o movimento que você vê? No caso, você só vê, para o cara que está dentro do ônibus, você só vê esse movimento, ó. A bola caindo. Ah, Wanderson, e para o cara que está fora do ônibus, ele vê só esse movimento aqui, ó. Daqui até aqui. Ou seja, ó, essa curva aqui. Ah, entendi. Entendi, agora faz sentido. Tudo bem? Então toda vez que você tiver o referencial na pessoa dentro desse ônibus, você vai ver essas duas situações. Por que isso acontece? Porque à medida que esse ônibus anda, essa bola também anda. E a pessoa que está dentro do ônibus também anda. Todos eles com o quê? Com a mesma velocidade. Ou seja, ele vê essa situação. Mas o cara que está fora, ele tem velocidade diferente. Ou seja, isso interfere na trajetória que ele vê. Beleza? Então vamos lá. Olha aqui. O ônibus escolar está parado no ponto de ônibus. Exemplo. E o aluno está sentado em uma das poltronas quando o ônibus entra em movimento. Sua posição no espaço se altera, afastando-se do ponto do ônibus. Nessa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que
O aluno sentado na poltrona acompanha o ônibus e, portanto, também se afasta do ponto de ônibus? Perfeita. Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando sua posição muda em relação a esse referencial? Lindo. Letra C. Aqui é a letra C. O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o próprio ônibus. Então vamos lá. O aluno está parado em relação ao ônibus? Sim, porque à medida que o ônibus anda, ele também anda. À medida que o ônibus muda de posição, ele também muda. Ou seja, para ele, eles estão na mesma posição o tempo todo. Então ele está o quê? Em repouso. Porém, quando está em relação, Quando está em relação a fora do ônibus, ele vai estar em movimento. Tudo bem? Então, o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus. Sim. Então, letra C, ok. Vamos para a letra E. Para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Exatamente. Para que eu faça a afirmação que esse corpo está em movimento ou em repouso, eu precisarei sempre da informação. Qual o referencial que eu devo adotar? Tá? Então prestem atenção em relação a isso. Sempre precisarei do meu referencial para sim, depois eu poder dizer estou em movimento ou estou em repouso. Tá bom? Letra D. Se o referencial for o ponto de ônibus, o aluno está em movimento em relação ao ônibus? Errado. Ou seja, letra D. Tudo bem? Então agora finalizamos a primeira parte, tá? Vou começar a segunda parte daqui a pouco, espero que vocês tenham entendido. Ou seja, para que a gente possa introduzir a ideia do estudo dos movimentos, nós precisamos entender o que é um referencial, o que é uma distância percorrida, o que é um deslocamento, e que para eu poder definir se eu estou em movimento ou se eu estou em repouso em relação a qualquer situação, eu preciso sempre do meu referencial. O referencial é que vai determinar se eu estou em movimento ou se eu estou em repouso. Tudo bem? Então aguardem a próxima aula e absorvam essas ideias que foram passadas aqui para que na próxima aula tudo fique mais simples. Um beijo, um abraço e até a próxima, rapaziada!